Má, o que teve de mais importante nessa atividade que você observou e conta pra gente? Michele, você sabe bem como é que é, né? A gente só teve acesso àqueles primeiros 20 minutos, onde acontece ali mais o aquecimento, brincadeira entre o elenco e tudo mais, mas a gente pôde sim prestar atenção em algumas coisas. Então, primeira coisa, amanhã o São Paulo tem esse jogo importante do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, 7h30 da noite. São Paulo, que é o segundo colocado na tabela do Brasileirão, com 7 pontos atrás justamente do Palmeiras. Por isso, o Silver falando também sobre poupar ou não poupar, pensando nessa liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo também vive esse dilema, mas a gente sabe de 3 desfalques confirmados. O primeiro deles, Danielzinho, desgaste elevado, não vai viajar amanhã, não vai viajar hoje para esse jogo de amanhã. Também não viajará o Alisson, volante que estava envolvido na troca com o Corinthians, enfim, está com uma virose, também não vai estar à disposição do Hernan Crespo para essa partida, assim como o Luca, que já não esteve à disposição no duelo contra o Bragantino pelo Paulista, está com dores na coxa esquerda. Eles 3, portanto, não viajarão. Agora, a depender dos critérios técnicos, outros jogadores também podem ficar de fora, justamente pensando no clássico, no choque rei de domingo contra o Palmeiras. Mas confirmados são esses 3 atletas que não jogarão amanhã, Michele. Beleza, Marina, obrigada por todas as informações. Fala, Garrafa. O São Paulo já tem uma situação diferente, eu penso, diferente daquilo que eu imagino para o Palmeiras para esse meio de semana, com o Fluminense e o Majestoso no final de semana. O São Paulo tem Coritiba e o Majestoso. O Majestoso não, o derby com o Palmeiras. Choque Rei. O Choque Rei. O Palmeiras, o São Paulo não tem o elenco que tem o Palmeiras. Também tem que ir com tudo reserva? E o São Paulo não briga pelo título do Campeonato Brasileiro, não é a prioridade. É claro que você quer fazer um bom Campeonato Brasileiro, não estou falando para abandonar o Brasileiro, você tem que ficar na parte alta da tabela, não ficar correndo risco de rebaixamento. Mas para o São Paulo, das competições que ele vai disputar na temporada, o Paulista é algo palpável, Então, eu preservaria, né? Você vai lá, conversa com fisiologia, departamento médico, eu preparo o time para enfrentar o Palmeiras. Eu quero os melhores jogadores a 100% de condição para enfrentar o Palmeiras. E aí eu tento montar com o que sobrou, entre aspas, o jogo para o Coritiba. Eu fosse técnico de São Paulo, diretor de São Paulo, prioridade é o jogo contra o Palmeiras. Vamos tentar ajustar um time certinho para enfrentar o Coritiba, mas tem que chegar voando, inclusive com o Lucas no tapetinho, né? Aliás, isso é o que eu queria muito saber do Miller. Primeiro, se o Lucas Moura deve jogar no sintético, porque no ano passado ele se machucou justamente no gramado sintético, mas aí era no Allianz Parque e foi justamente no Paulistão também. E se você entende que tem que ir com um time misto ou reserva? Lá em Curitiba, o Caleri, Lucas, Luciano e o Danielzinho, esses 4, eles não devem jogar. O Cauli deve estrear, né, que é um bom jogador. Esse aí, pra mim, vai ser titular futuramente. Ah, tá. Ele deve estrear lá contra o Curitiba, né? E por se tratar de uma decisão, lá em Barueri, o Lucas tem que jogar. Tem que jogar. Tem que jogar, é decisão. Não tem jeito de fugir. Bom, com a saída do Fernando Diniz, o Vasco já tem um alvo para assumir o comando técnico do clube. Quem, Michele? Quem? Falei ontem aqui. Né? Vai, o pessoal tá deixando o like, quer saber, o Lucas vai jogar, o Hernan? Vai, bom, é o seguinte, a informação que eu tenho é que, assim, o Lucas, ele deixa bem claro nos bastidores do São Paulo que jogar no sintético não é algo que agrade ele. Ele tem a opinião dele, goste você ou não, seja uma discussão clubista ou não. Fato é que ele, Lucas Moura, como jogador, entende que muda muito o processo do futebol, que o esporte acaba sendo outro, que muda tudo, e ele não gosta de jogar no sintético e conversa com vários atletas sobre o tema e tal, e é a opinião dele, ponto. Jogar no sintético, se puder evitar, ele vai evitar. Vamos lá, jogar contra o Botafogo na 9ª rodada do Brasileirão. Tem necessidade, de repente, do Lucas jogar? É um jogo decisivo? Não. Então, o Lucas vai preferir ser poupado e não jogar no sintético. Agora, jogo decisivo, jogo que vale classificação, jogo que vale uma vaga na final, jogo que vale campeonato, jogo no sintético, seja qualquer for o adversário, Lucas vai jogar. Então, esse jogo que vale uma vaga e é jogo único, vale vaga na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras,
Lucas Moura estará em campo em Barueri. Pô, essa vale a bomba do... Essa aqui é a bomba? Essa vale uma bomba. Solta a pô. bomba aí, ô Leon. Porque essa informação vai contra aquilo que tudo ele me comentou, né? Mas ele deixa bem claro, aliás, tem Olha lá. a entrevista, ó. Chuta a bomba. Na entrevista ele... Na entrevista na ESPN.com aqui, no YouTube da ESPN, tem ele falando que, tipo, vai avaliar, quando tiver jogo importante, decisivo, queria avaliar, e eu conversei com gente do São Paulo, conversei com gente do Lucas, e essas pessoas me cravam que o Lucas vai pro jogo no fim de semana. E ele foi importante, fez o gol, né, na partida agora aí contra o Red Bull. O São Não, Paulo ele tem jogado bem, né? Ele Sim. tem ganhado cada vez mais confiança, os gols têm ajudado muito, e o Lucas é um jogador que depende muito da arrancada, ele depende muito dessa coisa de pegar a bola e arrancar, pegar a bola e correr. E ele não tem sentido mais dores. Isso é muito importante para o Lucas. Então, assim, ó, vamos pegar um novo momento do Lucas, e acho que esse jogo do fim de semana contra o Palmeiras, jogando no sintético, onde ele se machucou, lembrando, foi no Allianz, né? Mas ele se machucou numa semifinal contra o Palmeiras, Do ano que ele passado. ficou 8 meses parado, ficou um ano inteiro sem jogar. O Lucas, ele tem uma chance de repente, mudar um pouco essa história, né? Mudar um pouco essa história. Apesar de que ele tem uma opinião muito formada, concorde você ou não, e aqui a gente não tá tá aqui passando pano pro Lucas Não, e é a tal. opinião Não, do cara, a gente tá aqui falando de uma posição e é um posicionamento do Lucas que é muito claro, e isso desde o começo dessa discussão. Quando começou-se a discutir gramado sintético no Brasil, tem que ter ou não, o Lucas sempre se posicionou que futebol tem que ser na grama natural, que para ele não cabe futebol profissional na grama artificial no sintético, é a opinião dele. Mas pondera em relação a jogar quando o São Paulo precisa dele em um jogo decisivo. E, bom, os dois já se enfrentaram, Palmeiras e São Paulo nesse ano lá em Barueri, o Palmeiras venceu, mas o São Paulo fez um bom jogo, hein? Fez um bom primeiro tempo, né? E era um momento em que o São Paulo estava assim em baixa mesmo na temporada, quase chegou a virar o jogo até com o Tapia, não foi o Tapia perder um gol ali e tal, gol. depois o Tava Palmeiras... 1-1, o São Paulo tomou um gol rápido, aí o Demian Isso, empatou. do Maurício, se não me engano. O Demian empatou, e aí depois o São Paulo quase vira com o Tapia. E aí no segundo tempo o Palmeiras controlou a partida. Mas mesmo assim o São Paulo estava em cima. Tava em cima. Ou seja, imagina o que vai acontecer então nesse final dessa semifinal. E é jogo torcida única, né? A gente vai ter torcida só do Palmeiras lá na Arena Crefisa, que é uma pena, né? Aliás, as autoridades se movimentam, existe já uma movimentação muito grande para começar a ter uma discussão novamente de torcida, de duas torcidas em clássico. Valeu, muito obrigado por você participar do nosso conteúdo. Não deixe de dar o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar atenado sobre tudo que está sendo falado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!